Bom dia, boa tarde, boa tarde, meus amores. Como vocês solicitaram, eu fiz um pequeno videozinho, certo? Que é este daqui, onde a gente vai ver alguns cálculos de juros, só pra gente tirar as dúvidas. Porque como a internet de alguns de vocês estava oscilando, acabou que a compreensão ficou um pouco complicada, tá bom? Bom, os juros, como eu já tinha dito, tanto ele sendo simples como composto, ele está presente dentro da vida do agricultor em todo momento. Na compra de um insumo agrícola, na compra de equipamentos maquinários, como é o que a gente vai ver aqui. Então, em todo momento ele está presente na venda, nos empréstimos. Os juros, ele não tem como estar distante do agricultor, certo? E aí, eu trago uma situação. Um agricultor, ele comprou um trator no valor de 350 mil, com uma taxa de 0,6% ao ano, e ele vai pagar em 24 meses. Ele vai passar 24 meses para pagar essa situação. Qual é a situação? A compra de um trator de 350 mil, com uma taxa de 0,6% ao ano, e ele vai pagar com 24 meses. E aí, quando a gente vai para os juros, a gente tem a nossa fórmula. Montante igual ao capital, que já é da fórmula, mais a taxa elevada ao tempo. Lembrando que tempo aqui eu botei o T, mas também podemos botar um N, certo? Vamos lá. Quem seria o montante? O montante é o valor final. Então, quando a gente finaliza o pagamento, seria o montante. Capital. Capital é o valor inicial, o valor que a gente está aplicando ou que a gente está pegando. A taxa é a porcentagem, quantos por cento será acrescentado a este valor, e o tempo vai determinar a quantidade de tempo que você vai ficar com esse dinheiro. E aí a gente vai fazer primeiro logo de cara a substituição. Então, quem é o capital? O capital é o que eu peguei. Quem foi? Pegou quanto? O valor do trator, 350 mil. Quem é a taxa, Lara? A taxa é 0,6%. E a gente tem aquela dica, porcentagem para ser transformada em taxa unitária, certo? Sair da taxa percentual para a taxa unitária, ela tem que ser dividida por 100. E a gente dividiu por 100, que dá 0,006. E o tempo eu coloquei 2. Lara, não é 24? Por que você colocou 2? Porque a taxa está em ano. Então eu tenho que transformar o meu tempo em ano. Por isso eu coloquei 2. Vamos recapitular bem rapidinho? Eu vou substituir, certo? Os valores. Coloco o capital, que é o valor do trator. Coloco a taxa dividido por 100. E o tempo vai ficar 2. Por quê? Porque tem que transformar meses em ano, já que a taxa estava em ano. Bora lá? Fiz minha substituição, agora eu vou resolver. A gente sabe que primeiro resolve o parêntese. O parêntese, ele sempre vai ser resolvido primeiro. Então, eu vou resolver esse meu parêntese. 1 mais a taxa, que vai dar 1,006. Tranquilo até agora, não é? Bora lá. Depois, quem eu resolvo? Continuo resolvendo o meu parêntese. Quem é meu parêntese agora? A minha potência. Cuidado, não é para fazer 1,006 vezes 2. É para fazer 1,006 vezes ele mesmo. Que neste caso, já coloquei até o resultado aqui, ó. Dá esse valorzinho aqui, ó. 1,0123 até o final. Precisamos colocar todos os valores? Sim, precisamos colocar todos os valores. Porque qualquer alteração de valor vai dar uma diferença no final. E por fim, a última coisa que eu tenho que fazer é só multiplicar essa taxa pelo meu capital, que é o valor do trator. Tranquilo até aí? Neste caso, a gente recebe o nosso montante, que dá 354.219,60. Ou seja, quanto eu paguei de juros? Eu paguei 4.212,60 de juros, certo? Esse valor dos juros é o que corresponde a essa taxa durante esse determinado tempo. Tem outra coisinha que eu vou trazer bem rapidinho, que é os juros simples. Os juros simples, se a gente for observar, a diferença dele é que enquanto o tempo no juro composto ele é uma potência, aqui ele é apenas uma multiplicação. Então, se fosse para fazer em juros simples, vocês só precisavam multiplicar
todos os valores. Então, iria multiplicar o capital pela taxa, pelo tempo. Que eu até fiz essa multiplicaçãozinha rápida para vocês aqui. E dá 420. 420 de juros. E aí é só você, meu bem, acrescentar com o valor do capital. Então, você pega isso, mais o valor do capital e você tem um montante, certo? Olá mais uma vez, a gente já fez um vídeo já falando sobre juros, agora a gente vai dar continuidade a esse vídeo. Bom, eu trouxe uma situação já resolvida, para facilitar a nossa vida, né? Eu trouxe um montante de 22.125, o capital sendo 11.000, a taxa sendo 15% e o tempo sendo 5. Ou seja, tudo já resolvido, tudo bem calculado. Vamos pensar numa situação. Peguei um empréstimo de 11.000, paguei em 5 meses, a taxa desse empréstimo era 15% e deu um total de pagamento de montante de 22.125. Ok, agora a gente vai para a situação. A gente calculou no vídeo anterior como achar o montante. Nesse a gente vai discutir como achar o montante, o capital e a taxa, tá bem? Vamos lá. A fórmula eu acho que todo mundo já lembra, mas é bom revisar. Montante igual ao capital, mais a taxa elevada ao tempo. Quanto eu vou pagar no final, quanto eu estou investindo, qual é a taxa e qual é o tempo. A primeira situação é para a gente achar um montante. Para a gente achar o montante, o que eu preciso fazer? Eu só coloco o meu capital, a minha taxa e o meu tempo. A única coisa que eu não vou preencher é o montante, porque é o que eu quero descobrir. Aí vamos lá. Primeiro resolve-se o parênteses, que a gente já discutiu isso. Resolvendo o parêntese. 1 mais 0,15. Lá 0,15 não era 15%. 15% divide por 100. Então, 1 mais 0,15 que dá 1,15. Tranquilo até agora, não tá? Foi o que a gente fez. Só somou o 1 mais a taxa. Resolvemos o parênteses. Qual é o próximo passo? Resolver o parênteses ainda. Porque a gente tem uma potência aqui, ó. Temos o 5. Então, eu vou resolver. Vou lá na minha calculadorazinha e vou colocar 1,15 vezes ele 5 vezes. Que dá esse valor aqui, ó. Precisamos colocar todos os números? Sim, precisamos colocar todos os números. Porque senão dá diferença no final. E aí, o que é que resolve no final? Só multiplica a taxa pelo capital. Resumo geral. Para achar o montante, resolve-se o que está no parênteses, que é a taxa, e depois multiplica pelo capital. Tranquilo? E quando a gente quer achar o capital, Lara? Observe, outra dica, viu? Quando a gente quer achar o capital, é quase a mesma coisa do montante. Eu estou resolvendo primeiro o meu parêntese, ó. Observem. Não é a mesma coisa, ó? Eu estou resolvendo primeiro o meu parêntese. Só que aí, o que acontece? Quando eu quero achar o capital, no lugar de eu multiplicar, eu vou dividir. Então, quando eu chego ao final, eu pego o meu montante e divido pela taxa. Vamos lá. Qual a diferença do capital por montante? Qual a diferença de achar capital, achar montante? No início, é a mesma coisa. Vai resolvendo parêntese. Divide por 100 a taxa, soma mais 1, eleva ao tempo, tranquilo, igual a gente fez aqui, ó. Só que no montante a gente multiplica pelo capital e no capital a gente divide pelo montante. Tranquilo? Tudo bem explicadinho? Vamos seguir. Então sabemos como acha o montante, sabemos como acha o capital. Ó, o capital aqui, ó. Fiz, depois só dividi que deu 11.000. Batendo com o resultado que a gente tem aqui. E para achar a taxa? Para achar a taxa, eu também uso a mesma fórmula. Vou usar também montante igual ao capital, 1 mais a taxa elevada ao tempo. Montante, capital. A taxa não preenche porque eu não sei. E o tempo? Vamos lá. Qual a primeira coisa que eu tenho que fazer? Dividir. Lara, dividir? Sim, dividir. Eu não posso resolver o parênteses, que neste caso era para ser o primeiro. Por quê? Porque eu não sei quanto é a taxa. Então, ele, por mais prioridade que seja, não será o primeiro a ser resolvido. E eu vou resolver o restante. Como 11.000 ele está multiplicando, ele passa dividindo. Então, eu vou pegar o meu montante e dividir pelo meu capital, que vai dar
esse valorzinho aqui, ó. Foi o que fizemos agora só dividimos o montante pelo capital, que deu esse valor. Igual a taxa, aqui ela, ó, igual a taxa. Qual é o segundo passo? Depois que a gente divide o montante pelo capital, é o seguinte, o tempo, ele não é potência, e qual é o contrário de potência? Radiciação. Então, esse tempo aqui, ele vai vir para a raiz da divisão do montante pelo capital. Então, ele volta para cá invertido. E aí, a gente vem raiz do nosso resultado. Eu vou na minha calculadora, faço a raiz, que vai dar, ó, 1,15. Então, a raiz de 2,01136, que é o resultado da divisão, vai ficar 1,15. É raiz quadrada? Não. Essa raiz é a quinta aqui, ó. Porque a raiz é o tempo que determina. E aí, igual a 1. Lá desse 1 é de onde? Daqui, ó. Ó, 1 aqui, ó. Igual a 1. Como ele é somando, ele passa subtraindo, que o contrário da soma é a é a quantia de menos a subtração. E aí ele volta pra cá, vai ficar 0,15. 0,15 é a mesma coisa que 15%, porque o contrário da taxa unitária é a taxa percentual. Lara, não entendi taxa. Taxa é muito difícil. Não, não é difícil. Observe que só é a inversão. Se o capital multiplica, aqui ele vai dividir por esse. Se aqui está em potência, ele vem para radiciação. E se ele está positivo, ele fica negativo. E a gente encerra a taxa. Qualquer dúvida, manda mensagem que a gente faz outros momentos como esse, tá bom? Vamos lá? Olha nós aqui de novo, hein? Esse é nosso terceiro vídeo, certo? A gente teve o primeiro explicando a questão do montante, o segundo explicando a questão do montante, capital, a taxa. E agora a gente tem o último, que é tentando resolver o tempo. Então a gente já aprendeu a resolver o capital, resolvemos o montante, resolvemos a taxa, agora o tempo. Eu deixei esse pro final porque ele é o único que não vai utilizar desta fórmula, certo? Qual é a fórmula dele? É o tempo igual ao log do montante dividido por capital pelo log de 1 mais a taxa. Lara, é muito difícil? Não, é um dos mais fáceis. Observem. A primeira coisa é substituir. Quem é o montante? 22.125. Quem é o capital? 11.000. A taxa 0,15. Preciso dizer que 0,15 é porque divide por 100, né? E aí, taxa unitária 0,15. Taxa percentual 15%. O que eu vou fazer? Primeiro eu vou dividir. E eu vou dividir, ó, pam. Dividir, deu isso daqui. 1 mais 0,15, 1,015. Até aqui entendemos? O que foi que fizemos? Dividimos o capital pelo montante e somamos a taxa. Até aqui, tranquilo. Qual é o que vamos fazer, Lara? Qual é o passo? Aí, neste caso, a gente vai para a calculadora científica. Lá na calculadora científica tem um L, um O e um G. Ou então um L e um G. Depende de qual calculadora você esteja utilizando. Mas lá na calculadora científica, você vai clicar no OLG, certo? No log lá. Clicou no log. E aí ele vai abrir um parêntese logo. Aí você vai digitar 2,01136. Revisando, clica no log e digita 2,01136. Fecha o parêntese. E clica em dividir. Aí clica em dividir. E depois clica novamente em log e coloca 1,15 e clica no igual, que vai dar 5. Não entendi. Clica no log. Clicou no log comigo? Bora lá. Digita agora o resultado da divisão do montante pelo capital, que é isso daqui. Digitou? Tô esperando você digitar. Terminou de digitar? Fecha o parêntese. Não esquece de fechar o parêntese. Fechou o parêntese? Clica agora em quem? Na divisão. Clicou na divisão? Muito bom. Agora vamos clicar em quê? No log novamente. Clicou nele e coloca 1,15, que é o resultado disso daqui, ó. Colocou? Fecha o parêntese e clica no igual. Clicou? Deu quanto? 5? Se deu 5, parabéns. Lá no meu deu 4,9999. Pode ser que pode ser que a calculadora ela acabe fazendo essa armação, mas aí você vai e arredonda para o 5, tá bom? Beijinhos e encerramos juros.